almas amigas que estão aqui nos assistindo do Centro Despertar de Luz, que a paz da espiritualidade maior continue a nos envolver, a nos proteger, a nos orientar, para que cada evolução, cada situação em nossa vida seja uma forma de evolução. Nesse momento, todos nós envolvidos nesta egrégora de energia positiva, nesta teia magnética, onde nós temos então a oportunidade de estarmos coligados uns com os outros para podermos absorver o que a espiritualidade nos orientou para esse nosso encontro. Que possamos ser claros e objetivos no que nós iremos dizer e que possamos sermos orientados para que, com o nosso objetivo de esclarecer, nós possamos deixar uma marca indelével na lembrança de todos nós, seja ela nas nossas mentes e nos nossos corações. Para isso, nós precisamos entender o equilíbrio das coisas. E é esse o nosso objetivo hoje. Trazer a ideia de que toda a solução das nossas existências estão no equilíbrio. Quando nós falamos sobre o equilíbrio, ele se abrange em todas as situações. Sabemos que todos os excessos são as causas da nossa perdição. Todo excesso que nós cometemos, tudo aquilo que vai além do necessário, que é exagerado, principalmente nós que vivemos numa sociedade do muito, onde precisamos sempre ser muito em alguma coisa, isso vai gerar o desequilíbrio. Por isso, não é de se espantar que nós acabamos gerando em nós mesmos doenças em todos os aspectos, sejam elas as emocionais, que vão se transformar posteriormente nas doenças físicas, seja também no nosso campo social, onde à medida em que nós não nos comedimos com as coisas, nós acabamos nos perdendo. Nós sabemos, com efeito, que o nosso espírito está provisoriamente em um corpo físico. Este tempo em que ele vive no corpo físico é um período de muita angústia para o espírito, porque estar em um corpo físico é muito difícil. Um espírito é um quanto de energia, é um quanto magnético, ele é um elemento sutil. Estar em um corpo físico é um desafio, é pesado. Vejam no Evangelho, no capítulo, no item onde vai dizer sobre a melancolia, vai dizer porque uma vaga tristeza muitas vezes vos apondera o coração e vos sente como 1000 alfinetadas. É o vosso espírito que, assim como um prisioneiro, pleiteando a liberdade, ele acaba se sentindo oprimido. Então, nós sentimos em nós uma espécie de apatia, de languidez nas nossas emoções. Então, nós sabemos que o espírito, dentro de um corpo físico, mesmo que provisoriamente, é um período de muito sofrimento. E é importante, então, nós mantermos esse corpo físico em perfeitas condições para que este espírito possa ter o seu trabalho, cumprir as suas missões e, no dia em que ele despojar deste corpo físico, ele possa, então, ir para os campos mais sutis do universo. Mas o nosso objetivo hoje é efetivamente colocar um equilíbrio nesta relação corpo e alma. No capítulo Sede Perfeitos, nós vamos encontrar no último item cuidar do vosso corpo e do vosso espírito, porque ambos precisam estar em harmonia. Esta harmonia que vai nos trazer então o verdadeiro equilíbrio
e a nossa saúde. Comecemos, então, a entender duas vertentes que acabam se desencontrando, que é o nosso corpo, ligado pelos que são materialistas, e o nosso espírito, que é observado pelos chamados espiritualistas. Nem vamos dizer espíritas propriamente dito, mas aqueles espiritualistas, aqueles que acreditam, de um modo geral, seja qual for a doutrina que siga, que nós não somos apenas esse corpo, nós somos um espírito imortal. Comecemos então a retratar e a definir o que é um materialista. Normalmente, entende-se que um materialista é aquele que gosta de dinheiro, mas não é essa a definição exata de um materialista. O materialista é aquele que acredita apenas e unicamente nas coisas materiais, naquilo que ele pode tocar, sentir, ouvir e ver. Portanto, o materialista, ele não acredita em hipótese alguma em algo em que não seja tangível, em que ele não possa ver. Isso faz com que ele, com o decorrer do tempo, só pense no que é material. E isso vai levar em quê? Numa grave situação, em graves problemas que ele vai ter. Nós sabemos, de um modo geral, não por sermos espíritas, mas nós sabemos, e mesmo os materialistas sabem, que tudo aquilo que é material é perecível. Tudo vai mudar. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, nada aparece do nada e nada desaparece, apenas desaparece. Ela se transforma. Tudo vai ter transformação. E isso que é o grande problema que o materialista vai ter que enfrentar. O dizer adeus às coisas. O materialista é aquele que vai ver tudo aquilo que ele se apega se esvair. Ele sabe e vai sentir principalmente que aquilo que ele tanto gosta, que é o que ele vê, que é o que ele sente, que é o que ele entende por ser realidade, acabar. Aquele corpinho bacana, aquele corpício legal, aquela nossa carinha de surfista, vai acabar. Porque a gente vai acabar envelhecendo e a nossa aparência não vai ser a mesma. Quantos não são aqueles que sofrem amargamente por verem fotos antigas e falavam: nossa, eu era tão bonitinho, olha como é que eu estou agora. E então vai procurar o que nós vemos hoje. Não a harmonização facial, mas a demonização facial. Muitas pessoas gastam uma grana para ficarem pior do que estavam. Ao invés de envelhecerem com dignidade, acabam querendo procurar retardar aquilo que elas não têm condições de controlar, que é a decrepitude, que é o desgaste físico, e vão então tentar corrigir através de intervenções cirúrgicas. O materialista vai sofrer ainda outras consequências, pois ele vai ver naturalmente que aquelas pessoas e as coisas que ele ama vão acabar. Nós sabemos do processo da finitude, já descrito pelo psiquiatra Sigmund Freud, onde ele coloca que primeiro nós vamos ter a finitude, que é a ciência, a consciência do fim, e a decrepitude, que é nós nos ver morrer. Nós vamos nos ver nos acabando, nós vamos ver as coisas que nós amamos indo embora, os nossos animais de estimação, os nossos pets, aquele carro novo que a gente comprou, que tem aquele cheirinho delicioso, que a gente quer andar toda hora só para sentir vai ficar velho. Aquele cheirinho de tinta que nós temos na nossa casa, que dá aquele prazer, vai passar. E tudo vai acabar. Porque o que é material não é feito para sempre. Ele vai perecer. É natural.
faz parte da lei, faz parte da natureza. Cientificamente, nós sabemos, vai acabar. E isso vai levar o quê? Vai levar numa tristeza muito grande, uma angústia muito grande. Por isso que, com o decorrer do tempo, com a medida em que vai se perdendo as coisas, o materialista começa a sofrer muito, pois ele vai ser aquele que não vai saber dizer a Deus as coisas. E, espiritualmente falando, quando ele desencarnar e ter que entregar o próprio corpo, já vai ser um sofrimento. E sendo então o sofrimento, ele vai se tornar o quê? O que nós chamamos de obsessor. O que é um obsessor por definição? O obsessor não é só aqueles seres das trevas, negros que vêm nos atacar. Eles são obscuros porque eles não possuem luz. Mas nada mais são do que encarnados que desencarnaram e não souberam dizer a Deus as coisas que possuíam, aos gostos que tinham, aos vícios que eles tinham, então eles precisam voltar e ficar sugando, e ficar vampirizando o prazer que as pessoas têm, seja na área sexual, seja na área da alimentação, da área dos prazeres, que nós temos por sermos sensíveis, por termos sensores, tudo aquilo que é sensorial, esses desencarnados que foram extremamente materialistas não vão aceitar que perderam, não vão saber dizer a Deus. Lembram-se de André Luiz, quando estava no plano espiritual e pediu autorização para voltar para a casa dele, porque ele queria ver as crianças, queria ver a ex-mulher. Não, não vai, André Luiz, não, mas eu tenho bônus hora e tal. Liberaram para ele. Não deu outra. A hora que ele chegou na casa dele, ele percebeu que ele não fazia tanta falta assim, embora tivesse já passado 20 anos do seu desencarne. A mulher já tinha casado com outro, estava muito feliz, os filhos não lembravam com muita saudade, e aquilo magoou demais ele, a ponto de ele quase, por ciúmes, ir escorregar e voltar para o umbral. Conseguiu, então, através da ajuda espiritual, entender que o tempo dele tinha acabado e que aquele homem que tinha desposado de sua esposa, era muito mais um marido muito mais amável, deixava ela muito mais feliz do que ele mesmo. Então ele compreendeu o tempo dele aqui na Terra. Portanto, precisamos entender, na condição de materialistas que somos, que nós vamos ter que dar a Deus as coisas que nós lutamos tanto para conseguir. Sim, mas usamos. Por isso, o problema não é ter, o problema não é ser materialista. O problema é ser apegado demais à matéria, esquecendo que esta matéria vai ser perdida. Mas se nós temos esta condição de materialista, que sabe que vai ter que entregar as coisas, que vai sofrer quando vê as suas coisas acabando, que vai sofrer quando vê as pessoas desencarnando, os animais, o mundo mudando, e ele por si só também vai se acabar, ele vai envelhecer, ele vai adoecer, ele vai desencarnar. Se nós temos essa problemática nesse campo, no lado oposto, que é o lado espiritualista, não fica diferente. Embora nós pensamos, mas então o espiritualista tem a vantagem, porque afinal de contas ele sabe que o espírito é eterno e por ser eterno ele vai ter muita mais vantagem, ou seja, um espiritualista, ele não vai ter sofrimentos que um materialista vai ter. Lê do engano. Como o nosso objetivo aqui é mostrar o equilíbrio, nós vamos agora definir o que é um espiritualista desequilibrado. Porque vamos voltar um pouco. Nós não estamos dizendo que o materialista é uma pessoa errada.
Nós estamos dizendo que o materialista é aquele que se apega demais à matéria e vai perder e vai sofrer. Por outro lado, o espiritualista, se não tiver equilíbrio, ele também vai sofrer. E nós vemos isso. Nós vemos isso hoje dentro de uma sociedade onde se busca demais, além do normal e de forma irracional, é aí que está o grande problema, a busca pela espiritualidade, pela espiritualização. Não se busca, por exemplo, uma religiosidade, busca-se religião. A doutrina espírita, não que ela seja melhor do que as outras, mas ela ainda traz uma condição de raciocínio, é a chamada fé raciocinada. Entendermos que temos que respeitar o espírito, porque este sim não tem finitude, este é eterno. Nós vamos entender que sermos espíritas é termos a consciência de que o nosso espírito não vai acabar, mas ele precisa evoluir. Portanto, nós precisamos entender o que é ser espírita e o que é entender a espiritualidade sem nos apegarmos demais. Porque aquele que se apega demais ao que é espiritual, ele também vai sofrer. Ele vai sofrer e o nome que vai dar esse sofrimento se chama fanatismo religioso. Vocês conhecem alguém mais chato do que um fanático religioso? O fanático religioso é insuportável. Tem até uma frase que se diz: Jesus é muito legal, mas o seu fã-clube é muito chato. E nós vemos isso nos nossos dias a dias. Quando nós vemos uma pessoa ligada demais a uma religião, que é ligada de alguma forma ao espírito, como vai, meu irmão? Tudo bem? Estou bem, mas estaria melhor se você conhecesse Jesus. Se nós pegarmos um espírita fanático, não é muito longe, porque ele vai ver de uma forma fanática a bondade de Chico Xavier, a caridade de Bezerra de Menezes, ele não vai enxergar aquilo como um meio de exemplo a ser seguido, mas aquilo como uma distância. Eles conseguem, eu não, porque a espiritualidade está nele, não em mim. Então nós vamos entender e perceber que ser espiritualizado não é ficar olhando para uma parede branca, orando o dia inteiro, estar trancado dentro de casa, ler um livro espiritual, seja ele qual for, de qualquer doutrina, e decorar aquele livro e seguir ao pé da letra. Não. Nós vamos perceber que, por sermos espíritos em evolução, nós temos que tirar o melhor proveito. Mas o espírita em desequilíbrio ou o espiritualista desequilibrado é aquele que se torna fanático, que qualquer coisa para ele é espiritual. Não se pode conversar com a pessoa, bater um vento, derrubar um copo, ele já vai dizer: são os espíritos que estão entre nós querendo. Gente, nós já somos espíritos. Nós estamos apenas em um corpo físico. Mas o equilíbrio precisa ser feito para que a gente não desvirtue. Se, por um lado, o fanático material ele sofre demais, porque ele vai ver que vai se acabar as coisas, o fanático espiritual ele é terrível, porque ele mal vai cuidar do seu corpo. Ele vai tudo ligar ao que é espiritual. É bom, se for em desequilíbrio, nenhum dos dois é. Porque também é muito bom ser materialista. Nós estamos dentro de um corpo físico. Nós precisamos de coisas materiais. Quem não quer ter um carro melhor, uma casa melhor, uma condição de vida melhor, uma condição de existência melhor. Por outro lado, ser espiritualizado não é ser um fanático, como aqueles que só falam sobre espiritualidade. Você não consegue falar um outro assunto que ele não associe à espiritualidade, mesmo que seja alguém que está em uma doutrina
que é ligada à fé raciocinada. Ter fé não é acreditar em tudo. Joana de Ângeles vem nos explicar que ter fé é quando nós vamos dizer: eu não creio, eu entendo. Ter fé não é mais apenas crer. Crer, nós podemos crer em qualquer coisa e depois entendermos que criamos uma crença equivocada. Mas quando nós passamos a dizer, eu tenho fé não porque eu creio, mas é porque eu entendo, aí tudo se transforma. Aí tudo faz um outro sentido. Por isso a importância do equilíbrio entre as duas partes. Tem pessoas, por exemplo, no Brasil tem, mas nas Filipinas, tem um exemplo muito pesado, aliás. Na época da Semana Santa, eles se autoflagelam. Para eles atingirem aquilo que eles procuram, de seguir, por exemplo, Cristo, eles acham que tem que sofrer como Cristo. Ao invés de seguir tantos exemplos positivos que o Cristo nos trouxe, eles seguem então a ideia do sofrimento do Cristo e se autoflagelam, pedem para se crucificar e se crucificam. Aqui no Brasil nós vemos também, e isso nós não estamos falando que está certo ou errado, estamos apenas divagando sobre o que é uma pessoa que procura a espiritualidade em desequilíbrio. Pessoas que fazem promessas, uma negociação com Deus, com Jesus, ou qualquer entidade, qualquer santo que a pessoa queira acreditar. Se eu conseguir determinada coisa, eu vou a pé daqui a tal cidade de costas. Gente, não é isso. Crer em um Deus assim é crer em um Deus sádico. Crer em um santo, crer em alguma entidade espiritual que vai negociar com você através do seu sofrimento, você está negociando com um ser que não é evoluído, que vai querer ver o seu sofrimento para poder te ajudar em algo que cabe a você. Sim, porque nós esquecemos que o Cristo foi muito claro em nos orientar a dizer que nós somos deuses e podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Essa é a verdadeira importância do equilíbrio. Nós entendermos que ser espiritual, ser uma pessoa espiritualizada, não é ser aquela pessoa que vai lá para o Monte Tibé, fica lá, raspa o cabelo, fica, sei lá, uma semana junto dos cabritos, apenas divagando sobre um mundo perfeito. Não. Quando a pessoa está em equilíbrio espiritual, ela vai ter esse mesmo equilíbrio numa 25 de março, na última semana do Natal. Aqui na Marechal Deodoro, na semana do 13º, andando em paz. É fácil? Não, é muito difícil. Por isso que ser equilibrado é a chave. O equilíbrio para a nossa saúde é o caminho. Sabermos que nós somos matéria, precisamos de matéria, mas não nos apegarmos à matéria, porque ela vai embora. Sabermos que nós somos espíritos eternos. Saber que nós não vamos ter uma finitude. O nosso objetivo sempre vai ser de evolução. Para termos essa evolução, nós precisamos então encarar os desafios que a existência vem nos propor. Aquilo que nós chamamos de problemas, vamos chamar então de oportunidades, para que o nosso espírito possa então evoluir. Ser um ser espiritualizado não é ser aquele que só vai ficar com uma Bíblia debaixo do braço, com um livro de Kardec debaixo do braço. Não. Ser espiritualizado é aquele que busca um equilíbrio entre corpo e espírito. É entender aquele que entende que ser espiritual é precisar evoluir. É entender que nós precisamos cuidar do nosso espírito. Como se cuida do nosso espírito?
Sabemos que cuidar do corpo é uma boa alimentação, não termos vícios, evitar termos desgastes do nosso corpo físico para que ele permaneça o máximo de tempo da melhor forma possível. Como se alimenta o espírito? Através dos bons pensamentos. Como ter melhores pensamentos? Lendo, lendo coisas boas, evitando assistir coisas ruins, ler coisas ruins. Da mesma forma que um corpo precisa evitar os excessos do açúcar, do álcool, das massas, de uma alimentação pesada, da carne, de todas essas coisas que fazem mal para o corpo físico, para um ser espiritual alimentar o seu espírito, ele precisa colocar no nosso, através da nossa glândula pineal, através da nossa mente, do nosso cérebro, que é a morada do nosso espírito, bons alimentos. A oração, por exemplo, é uma alimentação efetiva e eficaz para o nosso espírito, mas não uma oração de religião, aquela coisa decorada, chata para chuchu, mas sim aquela oração espontânea que nós falamos como se estivéssemos conversando com um pai, com um amigo, com alguém que nós temos não temor, mas sim um grande respeito e, sobretudo, muito amor. Almas queridas, esperamos ter, nesse período que foi muito curto, falar sobre esse tema que é tão interessante: o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Lembrando que este equilíbrio é a solução da grande parte, se não de todas, das nossas mazelas, das nossas doenças, sejam elas físicas ou emocionais. Que todos nós possamos refletir de forma profunda o que nós falamos hoje sobre a busca deste equilíbrio entre corpo e espírito, entre matéria perecível, mas também do espírito, que, embora seja eterno, precisa sim ser respeitado também, sem fanatismo, através dos bons pensamentos, entender que o nosso espírito precisa estar sempre sendo alimentado por palavras boas. Quando nós pensamos coisas boas, nós falamos naturalmente coisas boas. O Cristo falou já isso. Da vossa boca sairá aquilo que o seu coração está cheio. O coração, ele quis dizer de forma metafórica, o nosso espírito. Quando nós estamos falando muitas coisas que não são boas, reclamando demais, falando palavras chulas, é o nosso espírito que está em desequilíbrio. Portanto, vamos alimentá-los com bons pensamentos, com boa leitura, com boas orações. E como nós fazemos sempre, vamos fazer então aquela oração que o Cristo nos deixou e que, infelizmente, ela é falada às vezes de forma tão mecanizada, tão decorada, que às vezes perde até o sentido. Mas vamos falar sobre ela, vamos orar ela, e que todos possam, nesse momento que estiverem ouvindo, sentir este mantra que Jesus nos ensinou há 2000 anos, um pouco mais, que nos traz tantas informações de evolução ao dizer: Pai nosso, que está aqui e em todos os lugares, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a vossa justa e sábia vontade, aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje, mas nos dai o suficiente para poder repartir com o nosso semelhante. Pai, perdoa as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas e em más tentações, porque está em Ti o poder,
o reino e a glória, hoje e sempre, graças a Deus. Muita paz a todos e muita luz. Até mais.